que define uma pessoa que precisa de refúgio? De forma geral, refugiados são pessoas que têm a necessidade de locomoção por problemas externos e forçados, como conflitos, privações de necessidades básicas ou perseguição política em seu país de origem. A Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, apresenta uma definição abrangente sobre o tema, mas é muito comum que as leis sobre refúgio partam da definição particular de cada país. Mas como essas definições particulares influenciam na questão do fluxo migratório atual? Por exemplo, na América Central, devido a mudanças climáticas, países como Honduras, El Salvador e Guatemala tiveram sérios impactos em sua agricultura, gerando uma grande insegurança alimentar, que levou a movimentos migratórios. Mas a agricultura não é o único problema da região. 7.000 refugiados e imigrantes centro-americanos marcham pelo México em direção aos Estados Unidos, e cerca de 10% da população da Guatemala, El Salvador e Honduras já deixou seus países para fugir da criminalidade, perseguição e pobreza. Todas essas pessoas são afetadas pela legislação americana, que anualmente decide por um teto numérico de admissões de refugiados. Em 2018, foram concedidas 45.000, o número mais baixo desde a inauguração desse sistema. Além disso, o país tem leis de restrição migratória para países de maioria muçulmana, e o atual presidente, Donald Trump, não é nada favorável a políticas de acolhimento, o que dificulta ainda mais a situação. Já no Canadá, a maioria dos refugiados vem do Haiti, devido a problemas climáticos, mas também a grande crise política e econômica que vem ocorrendo no país. Seguida do Haiti, a segunda e terceira maioria numérica das pessoas que pedem abrigo no Canadá são mexicanos e colombianos, que sofrem principalmente com a violência das guerrilhas e do narcotráfico. A definição de refugiado no Canadá segue as bases da Acnur, mas o maior impedimento para a população nessa frágil situação é a grande burocracia. Um visto de refúgio não pode ser solicitado individualmente e só ocorre por meio de agências de assistência como a Acnur e outras privadas. Além disso, tanto o Canadá como os Estados Unidos assinaram um tratado acordando que não irão acolher refugiados que já estiverem em países considerados seguros, de forma a dificultar ainda mais a entrada dos refugiados. Então, qual é o papel das agências de assistência humanitária? As agências como a Comar, Comissão Mexicana de Ajuda a Refugiados, Agape for Colombia, Colombian Refugees Association, OIM, Organização Internacional de Imigração, a Médicos Mundi e a Acnur desempenham um papel essencial de auxílio às populações fragilizadas, não só proporcionando suprimentos básicos e locais seguros, como também atuando como intermediadoras burocráticas para o acolhimento das populações em outros países. A revista Anistia Internacional do Brasil publicou uma matéria sobre uma família de El Salvador que encontra-se em situação de refúgio. Elisa trabalhava lavando pratos em uma padaria e José era condutor de micro-ônibus. 2 de seus filhos adolescentes trabalhavam como cobradores de micro-ônibus. Ambos foram mortos a tiros. O filho maior foi assassinado em uma esquina quando desceu do ônibus em 2009 e seu irmão menor a bordo de um ônibus em 2014. Ambos foram assassinados por membros de uma gangue local, apenas porque seus chefes não haviam pago o imposto territorial a uma gangue. Ao inteirar-se do perigo em El Salvador, o irmão de Elisa, Ramon, que estava vivendo no México há 30 anos, regressou a seu país para tentar convencê-la a sair. Mas Elisa queria que seus filhos menores terminassem o ciclo escolar. Ramon aceitou esperá-los. No entanto, isso custou-lhe a vida. Foi assassinado uns meses mais tarde, em julho de 2016. Gangues o mataram por ser um desconhecido no bairro. Desde então, Elisa e seu marido com seus 6 filhos fugiram para o México, onde estão pedindo asilo. A história de Elisa, infelizmente, não é a única. Mas é suficiente? É possível fazer mais? Com o recente ressurgimento do conservadorismo no mundo e a mudança para legislações cada vez mais rígidas nos países, que dificultam o acolhimento de refugiados, o trabalho das agências de assistência humanitária se torna cada vez mais difícil e auxilia menos pessoas.
É preciso uma conscientização global para que possa ser realizada uma pressão coletiva sobre os países que fecham suas portas, de forma a voltar a acolher a população fragilizada sem discriminação. Além disso, as agências podem e deveriam tomar um papel mais proativo e se envolver diretamente com associações políticas que visam defender os direitos humanos e resolver os principais problemas de segurança e miséria nos países com maior número de imigrantes. Só atacando a raiz dos problemas haverá a perspectiva de um alívio para a tão grave crise migratória com que nos deparamos.